Nesse domingo eu tive a alegria e o privilégio de compartilhar uma mensagem com os meus irmãos ali da nossa comunidade sobre os fundamentos da nossa fé e da nossa jornada com Jesus Cristo. E eu faço aqui uma síntese na esperança de que abençoe a sua vida, assim como abençoou muito a minha vida. E eu começo dizendo que nós vivemos uma crise relacional nos nossos dias atuais, motivada por paixões e por egos inflados e inflamados. E essa crise do nosso tempo não é falta de informação, mas é falta de maturidade. A tecnologia meio que acelerou a fala, nossa fala, mas não conseguiu formar o nosso caráter. E a gente fala mais, reage mais, opina mais e ama menos. E quando o amor diminui, o que sobra é ruído, disputa, dor e muitas relações quebradas, rompidas, e isso é muito triste. E o fundamento que sustenta essa breve reflexão é o fundamento que está na dinâmica de Deus em Cristo Jesus, o amor, a graça e a comunhão. Não como ideias bonitas, mas como a dinâmica do reino, como a própria dinâmica de Deus, que deve ser também a minha e a sua dinâmica, meu irmão e minha irmã. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, lá no verso 43, Jesus diz: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem, observem esse detalhe, filhos do Pai, para que vocês se tornem filhos do Pai e sejam santos. Um ensino difícil, mas essencial. E repare nessa expressão, filhos do Pai. Jesus está dizendo que o amor não é só uma virtude, mas é uma evidência de identidade, a própria identidade de Deus, que deve ser a minha e a sua identidade também, meu irmão. E o Evangelho de Jesus forma filhos maduros, parecidos com o nosso Pai Celestial. Então vamos falar de fundamentos na nossa caminhada de fé. E o primeiro fundamento que eu gostaria de trazer aqui é o propósito para o qual Deus nos criou. E desde o princípio Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Ele criou e Ele formou o ser humano. E aí nasce no coração de Deus a ser-humanidade como um projeto de representação. Gente que carrega a própria identidade de Deus nesse mundo. E Paulo diz lá na sua carta aos Efésios que nós fomos escolhidos em Deus, desde a eternidade, para a adoção na condição de filhos, filhos adotados. Ou seja, Deus não é uma divindade tentando ser admirada pelo seu poder. Deus é um Pai se dando a conhecer, se revelando pelo seu infinito amor aos seus filhos, eu e você, meu irmão e minha irmã. E que privilégio! E se você quer conhecer como o Pai é, então olha para Jesus Cristo, porque quem vê o Filho, vê o Pai, como nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 14. Jesus é o Filho pleno, é a mais plena expressão de Deus. E Ele é o nosso referencial de maturidade, para quem nos veja, a mim e a você, meu irmão e minha irmã, também vejam o nosso Pai Celestial. Esse é o ensino. E o segundo fundamento é a nossa missão nesse mundo, nessa terra. E essa missão não é nossa, na verdade. Essa missão é a missão de Deus através de nós. E Jesus diz também lá no Sermão do Monte que nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Sal que preserva, luz que revela. E isso não é um clichê religioso. É uma responsabilidade, é um compromisso assumido. Aonde nós chegamos, eu e você, meu irmão e minha irmã, o ambiente precisa mudar, precisa melhorar. E quando Jesus envia discípulos, Ele não envia debatedores, Ele envia testemunhas, Ele envia amigos, gente que carrega o reino no jeito de ser e de viver. Bem, mas tem um terceiro fundamento, que é a própria dinâmica de Deus. É a dinâmica do reino. E aqui está o coração dessa mensagem, que é o amor, a graça e a comunhão. O amor é a identidade de Deus. E é o que sustenta o vínculo. O amor é o próprio nome de Deus.
A graça é a natureza de Deus em Cristo Jesus. É o amor tornado prático, tangível, materializado. E Jesus é o amor que vem até nós. É o amor que nós vemos, que nós enxergamos. É o amor que nos abraça. É o amor prático. Por isso que é a graça do Filho que vem até nós, do Verbo que se faz carne e habita entre nós. E a comunhão é o que nos mantém no propósito e na missão juntos, sem desistir uns dos outros. É o evangelho relacional de Jesus Cristo que mantém vivos todos os nossos vínculos e todos os nossos afetos. E é aí, meu irmão e minha irmã, que Mateus 5 nos confronta e nos cura ao mesmo tempo. Amem os inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Isso não é ingenuidade, meu irmão e minha irmã. Não é passar pano para o mal. É algo muito mais profundo. É revelar um coração que não é governado pelo ódio e que não aceita ser contaminado pelo mal e pela maldade ao nosso redor. E vamos ser claros, amar inimigos não significa aprovar o pecado, não significa normalizar abusos, não significa abrir mão de limites. Porque o amor maduro também diz não. Amor maduro também busca a justiça. Mas amar significa não desumanizar, não revidar com maldade, exercer misericórdia e compaixão, querer o bem do outro e agir com justiça sem veneno nenhum no coração. E Jesus basicamente nos entrega 2 remédios para reorganizar a nossa interioridade, a nossa alma, o nosso próprio coração. E o primeiro remédio é amar. O amor crístico é direção do coração e é atitude concreta. É decidir, eu não vou desejar a destruição do outro. Eu não vou pagar mal com mal. Eu não vou me tornar alguém pior por causa do que fizeram comigo, por causa da maldade praticada contra mim. De jeito nenhum. E lá em Efésios 4, a palavra diz, toda amargura seja tirada, porque a amargura, meu irmão e minha irmã, não é só um sentimento, é uma prisão. Ela mantém a pessoa ferida, e a pessoa ferida ligada àquela outra pessoa que feriu só pelo lado da dor. Isso é muito, muito adoecedor na nossa interioridade. A amargura adoece por dentro. E o segundo remédio é orar. Orar por quem nos fere é um dos atos mais curativos para a vida, porque coloca Deus, o próprio Deus, entre a minha dor e a minha reação. E aí tudo se equilibra. Lá em Romanos, no capítulo 5, Paulo diz que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi concedido. E isso é libertador, meu irmão, porque significa que você não consiga fabricar o amor na força do braço. Não tem como fazer isso. Mas nós podemos pedir, Espírito Santo de Deus, derrama em mim o amor do Pai. Nós podemos orar e pedir. E Jesus não está pedindo para você ignorar a justiça, meu irmão. Ele está pedindo para você não abandonar o seu coração. O ensino de Jesus é para nós protegermos o nosso coração e a nossa própria interioridade. E quando Jesus termina dizendo, sejam santos, ele não está falando de perfeição humana, porque isso não existe. Ele está nos chamando à maturidade. Limites com a paz, verdade com amor, firmeza sem crueldade. E lá em Colossenses 3, a palavra fala de se revestir de misericórdia, de humildade, de mansidão e de longanimidade. E acima de tudo, do amor, que é o elo perfeito. Humildade, porque eu posso estar errado, claro. Mansidão, porque eu não preciso ferir para falar a verdade. Eu posso falar verdades em amor. Longanimidade, porque eu não vou desistir das pessoas. Eu vou continuar buscando as relações, a relação santa que Jesus nos ensina. E amor, porque eu escolho o bem, mesmo quando eu não recebo o bem. E sabe o que isso produz, meu irmão e minha irmã? Uma igreja que não vira combustível de conflito, mas que se torna sinal do reino. Porque Deus não colocou a gente nessa ambiência
para nós sermos um elemento de conflito e de divisão. Não, de jeito nenhum. Deus nos colocou aqui, nos colocou nessa terra como embaixadores da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação, como está lá em 2 Coríntios 5. O mundo precisa menos de gente barulhenta, meu irmão, e muito mais de gente parecida com Jesus Cristo. Então, eu quero terminar com um convite para você. Hoje, o Espírito Santo quer curar relacionamentos, quer curar palavras, quer curar as memórias e principalmente curar o seu coração, o meu coração. E 3 perguntinhas para concluir. Você está ferido e endureceu o coração por alguma razão? Você feriu alguém e sabe que precisa reparar isso e pedir perdão? Você está dividido por dentro porque você deseja amar, mas sente raiva que impede de que esse amor se manifeste? Se você se viu em qualquer um desses lugares, desses 3 lugares, a resposta não é tentar performar a maturidade, não. A resposta é voltar para Jesus Cristo, porque maturidade em Cristo não é força humana, é a vida de Jesus sendo formada em nós. É o próprio Jesus sendo formado em nós, porque essa é a esperança da glória. E se essa mensagem falou com você, faz uma coisa prática hoje. Escolhe uma ponte, faz uma oração por alguém difícil, faz um pedido de perdão, uma conversa com respeito, porque o reino começa assim, meu irmão, com filhos maduros que revelam o Pai. E aí está o nosso propósito, sermos filhos com a cara do nosso Pai, sendo igreja nos diversos ambientes da vida, em todos os lugares da vida, vivendo as virtudes do nosso Pai, para que Deus seja visto em mim e em você. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça bendita de Jesus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, em todo tempo e em todo lugar. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma linda e abençoada semana e até a próxima segunda-feira.